As sociedades bíblicas têm um papel muito importante na divulgação do Evangelho. E eu não sei se você sabe, né, como é que nasce a sociedade bíblica, né? A história da Mary Jones. Sim. Conheces a história dela? Não, não conheço. Ela era uma jovem que morava num país de Gales e ela era muito pobre. Há 8 anos de idade, essa mocinha conhece a Jesus, se converte ao protestantismo e o sonho dela era ter uma Bíblia. O sonho dessa menina era conseguir acessar uma Bíblia. Ela trabalhou arduamente por 8 anos, arduamente, costurando, levando água, fazendo tudo que aquela comunidade precisava, e ela cobrava poucos valores, né? Ela queria ter acesso à Bíblia. Até que depois de 8 anos ela consegue um valor e existia um homem que vendia Bíblia na língua do país de Gales, né? Só que ele morava a 32 quilômetros do local onde ela residia. Essa mocinha caminhou descalças por monte, porque ali o relevo é acerrado, né? Acirrado. Então ela caminhou até que ela encontrou um homem que vendia a Bíblia, e ela vai lá e tenta comprar dele, mas ele diz, olha, eu já vendi todas. Aí tem uma versão que diz que ela passou um tempo na casa dele até que chegou mais remessas e ele vendeu uma para ela e ainda deu mais 2. Essa Bíblia, inclusive, está guardada em um museu. Está guardada até hoje no museu lá em Gales, né? Então, daí em diante, surgiu a ideia de você configurar a palavra na língua das pessoas, né? E surge a primeira sociedade bíblica nesse sentido. Então, a sociedade bíblica, ela não queria somente divulgar a ideia, mas ela começou com um projeto, novamente, de reestruturar a missão protestante no Brasil. E na Amazônia começa em 1858, com um homem chamado Daniel Kidder. Daniel Paris Kidder. Ele tem uma força muito grande nesse projeto, porque é interessante que a gente, na história, né, eu sou estudante de história, estou fazendo doutorado hoje em História, mas sou graduado em História, e para a gente conhecer o Brasil Colônia, a gente lê o livro do Daniel Kidder, né, para que a gente possa compreender a estrutura da sociedade colonial. Ele tem coisas incríveis a respeito, ele fala sobre a cabanagem que aconteceu aqui, porque ele foi uma espécie de testemunha ocular, né, do que aconteceu nessa história, e ele fala nesse livro. Então, Daniel Kidder, quando veio para cá, também, de certa forma, enviado, financiado pela Sociedade Bíblica Americana, ele vem para, de certa maneira, organizar a estrutura, né, desse projeto. E como é que ele começa isso? Existia uma máxima que você precisava conhecer as pessoas chaves da cidade, né? Você precisava ter aquele network, né? O network é muito importante, né? E ele começa a ter contato com pessoas, com políticos importantes, né? Com empresários. Na época não era esse termo que usava, eram os barões, né? Tinha contato com essas pessoas, fazia todo esse circuito de network. Ele até teve contato com o padre Feijó, que foi regente do Dom Pedro II, né? Ele se tornou amigo do Feijó, que o Feijó era um padre um pouco liberal, né? Ele já tinha uma visão diferente da Igreja Católica, ele era um jansenista. Então, essas histórias todas que eu estou te contando, elas fazem a gente entender que não é o Daniel Berg e o Gunnar Vring foram muito importantes para esse período do protestantismo pentecostal no Brasil e principalmente na Amazônia, né? Mas existia antes dele, e eu digo até mesmo no meu trabalho, que sem essa iniciação aí, seria muito mais difícil para eles. Sim, com certeza. Porque esse pessoal que eu estou trabalhando, que foram os primeiros a estruturar isso junto com a Sociedade Bíblica, eles vão criar uma estrutura de apoio, né? Eles vão criar uma estrutura que vai dar condição dos suecos virem e já ter pessoas. A terra está toda preparada já, né? Já ter pessoas. Tanto é que eles vão para casa de um deles, que também a gente fala muito, que é o Justo Nelson, que ajudou eles, né? Então, tudo isso era importante naquele período, alguém ter essa entrega, né?